sobre a paternidade aqui. E uma coisa linda que só os pais podem dar destino para os filhos. Os pais são arcos e os filhos são flechas. Quando você atira uma flecha, quem sai do lugar é o arco ou é a flecha? É a flecha. Porque aonde os pais não vão, eles liberam os filhos para irem. Nossa, meu Deus. Essa não forte. tenha medo de ter filho, porque todo homem próspero tem filhos. Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. Quando Jesus veio à terra, ele não chamava Deus de Deus. Só chamava ele de pai. Por quê? Porque a religião te apresenta um Deus, mas o filho te revela um pai. Uau. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. Por quê? Porque toda vez que você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas toda vez que você tem Ele como pai, você obedece. E obedecer é melhor do que sacrificar. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque toda desobediência precisa ter um sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Aí, no Novo Testamento, eu não te chamei para o sacrifício, eu te chamei para obediência. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício. Então, após a cruz, Ele não te chamou mais para sacrificar. Só te chamou para My God! E sabe qual é a conclusão de obediência? Que obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Eu não queria estar aqui, mas estou por obediência. Eu não queria cumprir isso aqui, mas eu vou cumprir porque por obediência. E obedecer só significa que você é filho. Quando você obedece, você saiu da posição de escravo e entrou no lugar de filho. Isso é um bug na cabeça de alguém agora. Porque Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Por quê? Porque um filho rebelde, quando tem autoridade, ao invés dele construir, ele só destrói. A destruição tem a ver com a rebeldia. E rebeldia é pecado de feitiçaria. Ele te chamou para ser filho, e filho obedece. Por isso que Jesus foi para a cruz em silêncio, porque ele estava debaixo da cadeia de obediência. E mais lindo está aqui, é que depois que ele ressuscitou, ele falou assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que ele recebeu o poder? Porque ele entregou a obediência. Entrega. Eu tô pegando. Quando você se entrega diante da obediência, Deus te devolve com autoridade. Por que os demônios obedeciam a Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as enfermidades obedeciam a Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as legiões obedeciam a Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que os demônios não nos obedecem hoje? Porque nós não obedecemos ao Pai. Os demônios, as enfermidades não nos obedecem porque nós não obedecemos. Olha, Jesus nunca orou para curar ninguém. Jesus nunca orou para curar ninguém? Nunca orou para curar ninguém. E eu não tô falando que não orar, que a oração para cura é errado. Pelo contrário. Não. Temos que orar pelos enfermos. Sim, sim. A Bíblia diz, unge com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Sim, sim. Sabe por que Jesus nunca orou na hora? Porque ele orava antes. E quando ele chegava, ele não orava porque agora a enfermidade não tem a ver com oração, tem a ver com comando. Por isso que ele falava, sai. Cego enxerga, mudo fala, porque ele orava antes. Posso falar de oração? Vai. É o que a gente menos fala hoje. A oração é um depósito. A oração é um depósito. Porque você só pode sacar se você depositar. Se não houver depósito hoje, não tem saque amanhã. Por isso que na cova que Daniel foi jogado, ele não orou lá dentro. Ele orava antes. Você tá aí, mano? Daniel orava... você não quer falar comigo? My God, ele orava antes. É uma vida de oração. Você tá aí, mano? Quando o Daniel foi jogado na cova, ele não ficou com medo dos leões, não. Foi os leões que ficou com medo dele. Tem até uma história, né? Que os leões estavam acostumados. Que os leões encontravam... Tem uma história assim, os leões estavam lendo a Bíblia dos leões. Já ouviu falar da Bíblia dos leões? A Bíblia dos leões. Os leões estavam lendo. E aí eles estavam vendo a história dos homens. E aí um leão velho, lá no fundo da jaula, foi dar uma tossida. Que eles falam, o leão é o animal mais forte. Todo mundo que vê o leão corre. Todo mundo que encontra com o leão foge. Aí o leão mais antigo vira e falou, vocês nunca ouviram falar da Bíblia dos leões? Aí os leões na frente, não. Conta sua história.